Olá a todos e todas, boa noite. Vamos começar mais esse nosso estudo neste momento, que seja um tempo precioso para todos nós, este momento que nós vamos ter os próximos minutos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos comigo e vamos ao Senhor em uma oração. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, graças porque tu és um Deus bendito e santo e nós louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós queremos, Jesus, neste momento estudar um pouco mais a tua palavra neste momento. Que o Senhor fale ao nosso coração e que nós venhamos, Deus, a confessar que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida para transformar e resgatar a nossa vida do pecado. Te louvamos, Deus, porque o Senhor deu o Senhor Jesus para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Fica conosco sobre esse estudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está aí já nos acompanhando, fique à vontade também para mandar a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, e nós estaremos juntos respondendo. Queridos, esse nosso estudo, que tem como objetivo aqueles que se tornarão membros da nossa igreja, aqueles pais e mães que irão batizar os seus filhos e filhas como filho da aliança, como filho da promessa, esse estudo tem como objetivo a gente dar uma pincelada nesses três temas. A Bíblia, que nós vimos um pouquinho domingo passado, na quinta-feira passada. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e na próxima semana a gente vai abordar o tema igreja, esses três temas que vão nos conduzir. E só para a gente refrescar um pouquinho a memória, na semana passada a gente viu a Bíblia e a gente viu como a Bíblia é a palavra de Deus e como palavra de Deus a Bíblia ela nos conta uma grande história. E nós vimos que essa grande história pode ser então dividida em 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Quando a gente olha para a Bíblia e entende que a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ela nos conta a grande história da salvação, a história que Deus deu a nós e que nos convida hoje a entrar naquilo que Deus está fazendo no mundo através da sua operação resgate, reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Então, quando nós lemos a Bíblia nesse sentido, a gente começa a entender muito melhor como a narrativa bíblica ela se encaixa naquilo que Deus está fazendo no mundo. E nós vimos também que Jesus é o centro das Escrituras, o grande personagem, a grande revelação. Todos apontam para a obra de Jesus, a sua pessoa e aquilo que ele fez no mundo. Assim, então, o centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. Assim nós devemos então, quando ler o texto sagrado, nós devemos procurar aonde Jesus se revela, aonde aquela história aponta para Jesus Cristo. E hoje então nós vamos falar sobre Jesus, e eu começo abordando a pessoa de Jesus com esse texto bíblico que se encontra lá em Lucas 19, versículo 10, que diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a grande missão de Jesus, aquele que foi chamado como Filho do Homem. Ele veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. E quando a gente fala de Jesus, e esse estudo praticamente todo ele a gente vai ter como guia esse livro aqui que eu indico para você, um livro muito bom, do pastor John Stott, Porque Sou Cristão. É um livro que o pastor John Stott, um livro rapidinho, numa sentada a gente lê. E esse livro aqui, o John Stott, em 2 capítulos que a gente usa, ele vai falar sobre Jesus, sobre como Jesus é aquele que vem atrás de nós, é aquele que nos persegue, e como que as afirmações de Jesus são realmente o centro do cristianismo. E nesse livro, o pastor John Stott ele começa abordando a situação da nossa sociedade, da nossa cultura. E ele diz assim: há uma verdadeira Babel de vozes competindo por nossa atenção, a qual escutaremos. Somos apresentados
a um verdadeiro buffet religioso. Que prato escolheremos? Todas as religiões não levam a Deus? Então, num mundo plural como o nosso, John Stott escreve esse livro para mostrar como a fé cristã ela realmente responde a tudo aquilo que está no nosso coração, o nosso anseio por justiça, o nosso anseio por espiritualidade, o nosso anseio por relacionamentos, o nosso anseio por beleza, e tudo isso nós encontramos na fé cristã em Jesus Cristo. Então, diante de tantas opções, o cristianismo se apresenta como realmente não uma religião de moral, não uma religião que vem trazer uma nova visão de Deus, mas muito pelo contrário. A fé cristã apresenta um Deus que veio nos salvar, e esse é o grande diferencial da fé cristã. É Deus que vem até nós, não somos nós que buscamos a Deus, e nós vamos ver nessa primeira parte do nosso estudo, é Deus que vem até nós através de Jesus Cristo. Então, diante dessas perguntas, o pastor John Stott vai tentar responder. E ele diz o seguinte, tentando responder, ele vai dizer que ele não era cristão porque nasceu em um país cristão, ele nasceu na Inglaterra. Ele não era cristão por causa da sua tradição familiar, nem porque tinha crescido dentro da igreja, mas o John Stott vai apresentar realmente o centro de tudo aquilo que também aconteceu comigo e com você, se nós somos cristãos. E ele diz o seguinte: o fator mais significativo é outro, né? Não são esses que eu acabei de comentar. O fato de eu ser cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores, nem à minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu, ou seja, ao próprio Jesus Cristo, que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele para seguir meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Aqui o pastor John Stott apresenta essa figura falando de Jesus, de Deus, como o grande cão de caça do céu, citando ali um poema escrito por um autor onde ele retrata realmente essa perseguição implacável de Deus vindo até nós. Aconteceu assim comigo e com você também. Deus é aquele que vem até nós. Deus não é aquele que espera a gente ir até Ele, mas a própria obra de Jesus, e Deus, quando se revela, é Deus que desce neste mundo, é Deus que realmente manifesta a sua salvação entre todas as pessoas e também na nossa vida. Então, o pastor John Stott, ele começa dizendo que Deus, esse Deus é um Deus que busca as pessoas. E eu convido você a abrir lá no Salmo 23. Esse salmo ele é muito conhecido por todos nós. É um salmo que nos fala de Deus como o nosso pastor e nós como ovelhas. E o próprio relacionamento aqui de pastor e ovelha já aponta para as nossas limitações, para a nossa fraqueza, para a nossa dependência de um Salvador. E esse texto termina dizendo lá no último versículo, no versículo 6, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Essa palavra aqui que muitas vezes aparece como seguirão, acompanharão, na verdade o termo é realmente de perseguição, de caça. O termo é realmente que a bondade, a fidelidade do Senhor nos perseguem. Deus é aquele que vem até nós, Deus é aquele que, como o próprio autor retrata, é um cão de caça, que está ali sempre farejando, sempre nos buscando, sempre esperando com expectativa para que a gente volte para casa. E nós vemos isso, eu convido você a abrir lá em Lucas, abra aí, pegue a sua Bíblia se você puder. É importante a gente manusear a Bíblia, aprender aonde fica cada livro. Abra aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nós vemos isso sendo retratada aqui nessa parábola que Jesus conta sobre a ovelha perdida. Olha aí entre os versos 3 e 7 o que o texto diz. Então Jesus lhes contou esta parábola.
Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador arrependido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus, principalmente no Evangelho de Lucas, nos conta várias parábolas mostrando essa realidade. Nós estávamos perdidos, nós estávamos extraviados. Paulo diz que todos nós pecamos, estamos separados, destituídos da glória de Deus. E Jesus é aquele que, como um pastor, deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Então Jesus aqui fala da nossa realidade. Jesus, nas suas afirmações, Jesus no seu ensino, sempre vai mostrar isso, que nós estávamos perdidos e Ele é aquele que vem e nos salva. Então essa é a realidade desse Jesus revelado nas Escrituras. Se amamos a Cristo, é porque Ele nos amou primeiro. Nós vemos isso lá na carta de João, na sua primeira epístola. Se somos de fato cristãos, não é porque tenhamos decidido por Cristo, mas porque Ele se decidiu por nós. É a busca desse amante tremendo que nos torna cristãos. Essa, queridos, é uma realidade por toda a Escritura. Desde quando Deus cria o mundo, desde quando Deus desce para ver porque Adão e Eva estavam escondidos, quando Deus chama Abraão e quando Deus continua a história, nós sempre vemos que é Deus que primeiro nos ama. E nós só amamos a Deus porque Ele decidiu nos amar primeiro. Nós só conhecemos a Deus porque Deus quis se revelar a cada um de nós. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus veio até nós na pessoa de Jesus, porque Deus falou de uma maneira, numa linguagem que eu e você poderíamos entender. Então essa é a grande realidade. Jesus é o Deus que nos busca, que nos caça, que nos persegue, e nós só podemos amar a Deus porque foi Ele que primeiro nos viu e quis amar. E o pastor John Stott, nesse livro, ele vai contar o relato de 4 conversões. Algumas talvez você conhece, algumas são um pouco mais desconhecidas, mas ele vai falar da conversão de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, as cartas paulinas escritas por Paulo. Ele vai falar de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos, um dos pais da igreja lá no seu comecinho. Ele também vai falar desse Malco Mugiretti, não sei se é assim que fala o sobrenome, e ele também vai citar C.S. Lewis. E o pastor John Stott cita cada um desses personagens para realmente mostrar essa realidade. Nós podemos pensar, por exemplo, em Paulo. Paulo foi caçado pelo Senhor. O pastor John Stott vai trabalhar que a primeira tentativa ali de Deus tomar o coração de Paulo e realmente trazer Paulo para ele, não foi apenas lá no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele realmente cai ao chão e Jesus diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. E ali então Paulo ele tem um encontro com Deus, um encontro tão significativo que ele chega até a ficar cego. Ele se encontra com o irmão que cura ele é batizado, e assim Paulo se torna realmente aquilo que Deus o chamou para ser um missionário, para ser realmente um pregador das boas novas aos gentios. E o pastor John Stott trabalha mostrando como em cada conversão é Deus que vem até nós. E ele cita também Agostinho de Hipona, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Ele, antes de ser cristão, antes dele escrever obras tão importantes na fé cristã, obras muito boas
sobre a vida com Deus, sobre a fé cristã, Agostinho de Hipona, ele tentou, em filosofias vigentes da sua época, tentar realmente satisfazer o seu coração. E ele só encontra verdadeiro sossego quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, quando, naquele episódio muito conhecido, ele escuta crianças cantando, toma e lê, e sentado debaixo de uma árvore, ele pega a Escritura Sagrada e realmente lê lá em Romanos, quando diz que ele deveria se revestir do Senhor Jesus Cristo. E ali então começa, né, a jornada de Agostinho com Jesus Cristo. O autor também cita esse outro Malcolm Muggeridge, não sei se é assim que fala, Muggeridge. Esse eu não conheço muito, mas eu só queria falar para vocês uma coisa interessante que esse cita. John Stott fala que esse também foi caçado pelo Senhor, ele foi caçado por Jesus, e esse homem, ele diz o seguinte, essa figura que foi muito famosa no século XX, ele diz assim: sim, você estava ali, eu sei, por mais que estivesse distante e por mais rápido que fugisse, ainda sobre meu ombro eu tinha uma rápida visão sua no horizonte, e então fugi mais rápido para mais distante que nunca, pensando triunfantemente, agora escapei, mas não, você estava ali, atrás de mim. É de tremer quando a fera divina da caça fica pronta para o seu bote final, não há escape. O que cada um desses personagens revelam é que Deus, de fato, queridos, é esse que nos persegue. Deus é esse que está à nossa caça. E como o próprio Santo Agostinho vai dizer, nós fomos feitos para Deus. E nós só encontramos sossego para a nossa alma quando nós nos voltamos para aquele que nos criou, porque somente em Deus nós encontramos tudo o que precisamos. Um outro personagem citado pelo pastor John Stott é C.S. Lewis. C.S. Lewis é muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia. Ele foi um grande escritor aí no século passado, e da mesma forma C.S. Lewis reconhece que Deus também o caçou, que ele tentou de todas as maneiras fugir do Senhor, mas isso era impossível. E ele diz que finalmente, Deus foi o divino jogador de xadrez, gradualmente manobrando-o para uma posição impossível. E assim, C.S. Lewis, num capítulo até do livro Surpreendido pela Alegria, onde ele conta sobre a sua vida e a sua conversão, ele diz que houve um checkmate. Deus o arrebatou, Deus o conquistou, e assim C.S. Lewis, que era um ateu convicto, se torna um cristão que contribuiu muito para a defesa da fé cristã e ainda contribui através das suas obras. O que nós vemos, queridos, em cada um desses personagens? Essa realidade de que Jesus é o Deus que vem até nós. Não somos nós que subimos até o céu, não somos nós que tentamos, ainda que possamos tentar, mas é Deus que está na nossa busca e no nosso encontro. E olha só o que a gente vê aqui, e essa realidade é muito vista nas parábolas que Jesus conta. Jesus nos assegura em suas parábolas que quer estejamos conscientemente buscando a Deus, quer não, Ele, Deus, Jesus, com certeza está nos buscando. Cristo é a mulher que varre a sua casa em busca da moeda perdida. É como um pastor que se arrisca nos perigos do deserto em busca de apenas uma ovelha que se perdeu. É como um pai que sente saudades de seu filho pródigo e deixa que experimente as amarguras de seus desatinos, mas que está pronto a todo momento para correr e encontrá-lo e dar-lhe as boas-vindas de volta ao lar. Pense, queridos, nessa realidade das parábolas de Jesus. Jesus, através de cada história que ele conta ali para aqueles que estavam ouvindo, Jesus estava revelando a natureza de Deus, a sua natureza. É o Deus que vem
ao nosso encontro, é o Deus que realmente enfrenta todas as coisas, é o Deus que entrou no tempo e no espaço para nos salvar, e cada história do Evangelho mostra realmente isso. Então, queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, de fato, é esse que nos persegue. Se somos cristãos, é porque Deus veio até o nosso encontro, é porque Deus, com o seu cão de caça do céu, é porque Deus, como grande jogador de xadrez, o divino jogador de xadrez, mexeu as peças para que nós o encontrássemos. E agora uma segunda coisa que nós veremos são as afirmações de Jesus. Por que Jesus para nós é a pessoa mais importante do mundo? Porque Jesus é a pessoa que realmente merece adoração. Porque Jesus afirmou coisas, e nós veremos agora nessa parte, realmente mostrando que Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava, e como Jesus, quando entrou no nosso mundo e começou o seu ministério, dizendo: arrependam-se porque o reino de Deus está perto, o reino de Deus chegou. Jesus expulsava demônios, Jesus fazia curas maravilhosas, Jesus tinha o poder sobre a natureza, e tudo isso apontava para a obra redentora de Jesus. Jesus é o verdadeiro rei, é o verdadeiro governante. Quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus convida Pedro a caminhar sobre as águas, era isso que os evangelhos estavam apontando. Na pessoa de Jesus, Deus reivindica o seu reino novamente, e na pessoa de Jesus, que é realmente o desfecho da história de Israel, Deus está novamente se tornando rei. E o pastor John Stott diz assim: porque estou convencido de que o cristianismo é verdadeiro, ou melhor, de que as afirmações de Jesus são verdadeiras. E ele vai tentar mostrar o porquê a fé cristã é tão verdadeira, porque que as afirmações de Jesus no Evangelho são verdadeiras. E o pastor John Stott diz assim: em nossa sociedade tolerante e pluralista, sempre que alguém se torna um cristão, o comentário condescendente e comum é: que bom, querido, estou certo de que isso será de grande ajuda para você. As pessoas precisam do conforto da religião em tempos difíceis e ameaçadores como os nossos. O pastor John Stott vai trabalhar nesse capítulo que fala sobre as afirmações de Jesus, mostrando que o cristianismo não é uma religião confortável. O próprio C.S. Lewis, em um dos seus livros, no trecho, ele vai falar que, na verdade, se ele fosse recomendar alguma religião confortável, não seria o cristianismo, porque o cristianismo nos aponta para Jesus, e Jesus faz afirmações que nos deixam com o cabelo em pé, que deixou as pessoas no seu tempo com o cabelo em pé. Jesus é aquele que realmente ninguém que tem um encontro com Jesus consegue ficar da mesma maneira. Então, a fé cristã, a religião cristã, não é para um conforto, não é uma ideia para que a gente tenha como se fosse um talismã, como se fosse um amuleto, como se fosse uma bengala, alguma coisa para suportar. A fé cristã traz essas coisas, mas o centro dela é aquilo que Jesus fez e falou, a sua obra na cruz, e a fé cristã realmente nos fala sobre esse Deus que entrou na história e que veio nos salvar. Jesus veio exatamente para reconectar toda a criação novamente com o seu Criador. Aquilo que Jesus fez durante o seu ministério não tem a ver só com o que acontece depois que a gente morre, mas tem a ver com o que a gente vive neste mundo agora, vivendo já aqui, com vistas no futuro de Deus que está para entrar no nosso mundo de forma plena e definitiva. E quando a gente pensa nisso, então, queridos, Jesus Cristo é o centro e o cerne do cristianismo. Quando a gente pensa na história do cristianismo, a gente tem muitas coisas a nos alegrarmos, muitas lutas, muitas coisas que a fé cristã trouxe, mas nós sabemos que também houve erros. Afinal, a igreja é formada por pessoas pecadoras, né? E nós precisamos olhar
para o nosso passado e reconhecer que em alguns períodos da história a igreja pode ter se perdido, a igreja pode ter se equivocado, a igreja pode não ter levantado a sua voz quando deveria, mas ainda que a igreja, formada por pessoas ainda pecadoras, ainda falhas, quando nós olhamos para a fé cristã, nós precisamos lembrar disso. O centro do cristianismo é Jesus Cristo. Então, se a gente quer aprender a fé cristã, a gente tem que olhar para Jesus, que é o Senhor da igreja, o Senhor e o mestre dos seus discípulos. Então, as afirmações do cristianismo são, em sua essência, as afirmações de Cristo. Não tem como falar de cristianismo sem Jesus. Então, Jesus é o centro da fé cristã. Se nós queremos realmente aprender e conhecer a fé cristã, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, e para isso nós precisamos então colocar os nossos olhos nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João nos apresentam a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, de uma maneira que a igreja sempre recebeu e nos mostra que Jesus é de fato aquele que veio para nos salvar. Então, começando, queridos, com esse tema que vai nos conduzir à autocentralidade de Jesus, isso é uma realidade muito verdadeira, muito presente nos evangelhos. Nós vemos que Jesus era humilde e manso de coração. Não houve pessoa humilde como Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus fez afirmações realmente muito profundas, que nos mostravam que Jesus não era mais um profeta, que Jesus não era mais um mestre ali no seu tempo, Jesus não era um rabi, mas Jesus era muito mais que isso. E nós começamos a olhar para Jesus e vemos que Jesus não é apenas um homem qualquer, mas Jesus era muito mais que isso. E nós vemos isso principalmente por meio das afirmações de Jesus. Eu coloquei aí para você ver, lá no Evangelho de João, nós encontramos os 7 eu sou de Jesus. E quando Jesus está ali, nas discussões, nos debates com os fariseus, os mestres da lei, Jesus vai dizer até que antes de Abraão existir, eu sou. Jesus vai dizer que antes de Abraão nascer, ele já era, ele estava com Deus. E Jesus aqui nos conecta a história, a revelação, quando Deus no Monte Sinai revela ali o livro da aliança, o texto da aliança para o seu povo. Jesus então se identifica como o eu sou que se revela no Monte Sinai. E no Evangelho de João, à medida que Jesus age, à medida que Jesus prega, à medida que Jesus faz as suas curas, à medida que Jesus realmente salva as pessoas, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, Jesus revelando esse eu sou. Por exemplo, nós vemos ali Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer que ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. E Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Quando nós olhamos para essas afirmações de Jesus, nós percebemos que Jesus está realmente se conectando com o próprio Deus, e nós vamos ver nos evangelhos Jesus realmente afirmando que ele, o Pai, era apenas um, que aquele que olhava para Jesus viu o Pai. Naquele episódio que os discípulos pedem: mostra-nos o Pai, e Jesus fica, como assim mostra-nos o Pai? Quem me vê o Pai. Então, nessas afirmações de Jesus, nós vemos que Jesus é único, que Jesus é incomparável, que Jesus é superior a todas as pessoas, porque Jesus é o Rei, o Deus e o Senhor das nossas vidas e do nosso mundo. Então, queridos, nós vamos ver isso acontecendo em 3 caminhos, podemos dizer assim. A primeira coisa, nós vemos Jesus e o Antigo Testamento. E Jesus vai dizer que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Eu convido você aí a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos foi
o primeiro evangelho a ser composto, a ser escrito, e esse evangelho já começa dizendo assim: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante aqui que nós precisamos lembrar que Marcos, quando escreve o seu evangelho, Marcos ele coloca os nossos olhos no Antigo Testamento. Marcos está dizendo que Jesus aqui é o cumprimento, é o desfecho, é o grande clímax da história de Israel. Porque se você olhar aí no 15, o próprio Jesus vai dizer isso. Jesus diz assim: enfim chegou o tempo prometido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus então é o cumprimento de tudo que nós vemos no Antigo Testamento, e Marcos nos apresenta Jesus como o Filho de Deus, como aquele que veio realmente para cumprir todas as promessas que o Antigo Testamento nos apresentava. Olha aí, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o próprio Jesus, no verso 14, vai dizer que Jesus, ele, quando está na Galiléia, ele entra no templo, ele diz que ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Olha só o que diz o versículo 17, que é a parte que enfatiza essa verdade que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que acabaram de ouvir. Queridos, esta é uma grande realidade que Jesus, desde o início do seu ministério, até mesmo antes, quando lá Jesus ainda pequeno está no templo, ele fala: olha, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Quando Maria e José o encontram depois de ter perdido Jesus no meio das caravanas, e Jesus havia ficado no templo, desde ali Jesus já estava realmente mostrando que ele era o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido na história. Jesus era de fato o cumprimento de tudo aquilo que a gente esperava no Antigo Testamento. Eu convido você a olhar aquele episódio também muito conhecido, Lucas 24, quando Jesus está no caminho de Emaús com os seus discípulos, e olha só no 24, verso 27, o que Jesus diz. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aqui Jesus mostra para os seus discípulos que eles ainda estavam demorando a entender, e Jesus começa a explicar, passando por Moisés e pelos escritos, que ele era o cumprimento de tudo aquilo que as Escrituras falam. E a gente pode ver principalmente em duas figuras que Jesus se identifica: o Filho do Homem, que a gente lê lá em Daniel 7, essa figura misteriosa que Daniel no seu livro apresenta, e Jesus se identifica como o Filho do Homem, e também como o servo sofredor. Então lá em Isaías, principalmente Isaías 53, mas boa parte de Isaías retrata que esse rei se torna o servo sofredor, o servo de Yahvé, aquele que sofreria pelo pecado do seu povo, aquele que carregaria o pecado do seu povo sobre os seus ombros. Então, o profeta Isaías, o próprio livro de Daniel, nos apresentam Jesus através dessas figuras que o próprio Jesus vai se identificar quando ele
começa o seu ministério. Então, queridos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente precisa ter isso em mente. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus é o melhor de Deus que estava por vir. E o próprio Hebreus vai dizer que Jesus é superior a Moisés, superior aos anjos, superior ao tabernáculo, superior a tudo isso. Paulo vai dizer que todas essas coisas eram sombras e Jesus é a substância, porque Jesus é o cumprimento das profecias. Mas nós vemos uma segunda coisa. Jesus, durante o seu ministério, nos mostra uma relação com Deus marcada por intimidade. E nós sabemos, queridos, na Bíblia, filhos de Deus eram muito usados. Adão, Salomão, reis eram chamados de filhos de Deus. Mas Jesus vem e diz que ele é o Filho de Deus. João, um texto conhecido lá em 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. E aqui nós vemos nesse segundo momento essa autocentralidade de Jesus. Jesus desfrutava de uma intimidade tão profunda com Deus, que ele era o Filho de Deus. Nós hoje somos filhos de Deus. O próprio João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Jesus é o primeiro, ele é o primogênito, ele é o Filho de Deus com O no começo. Nós somos os filhos de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus. E você pode ver isso lá em Mateus 11, 27. Eu convido você a abrir aí, Mateus 11, 27. Jesus, ele diz assim, 11, 27. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode ter acesso a Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Jesus desfruta de uma filiação única com Deus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que desfrutava de um relacionamento tão profundo e tão íntimo por ser uma pessoa da própria Trindade, que através daquilo que Jesus fez, através da nossa fé nele, nós também nos tornamos hoje filhos de Deus. Eu convido você a abrir só em mais um texto. Vamos abrir em Hebreus. Abra aí, se você puder, no livro de Hebreus, Hebreus no primeiro capítulo. Hebreus também vai nos mostrar essa realidade. Hebreus, ele é escrito para mostrar essa realidade de como Jesus, ele é superior a todas as coisas. Hebreus capítulo 1 e o versículo é o 4. Diz assim: o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é o meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. E Deus fala sobre o Filho, que o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é de fato aquele que foi enviado por Deus para a nossa salvação, e toda a Escritura, os Salmos falam sobre isso. O Salmo 2 diz: olha, pede-me e eu te darei as nações como herança. Jesus é o Filho de Deus, é o Rei legítimo de toda a terra, que veio para reivindicar o reino novamente para o Senhor. Então Jesus tinha essa intimidade única com Deus por ser o Filho de Deus, e todos nós que cremos nele nos tornamos irmãos de Jesus e desfrutamos também da paternidade que temos em Deus. Nós somos adotados
na família de Deus, mas Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos protege, é aquele que nos ensina, é aquele que nos salva. Mas um terceiro e último, queridos, nós vimos Jesus e o cumprimento no Antigo Testamento, nós vimos Jesus e a sua filiação com Deus o Pai, a intimidade que ele tinha com o Deus Criador, e nós vemos agora Jesus e a sua autoridade sobre toda a criação. Jesus, ele reivindica ser o Salvador e o juiz de todas as pessoas. E eu convido você a abrir aí em Marcos capítulo 2, abra aí em Marcos capítulo 2, nós vemos Jesus várias vezes no Evangelho fazendo coisas que somente quem fosse o dono deste mundo, o rei deste mundo, poderia fazer. E aí em Marcos 2:5, aquele episódio que Jesus cura o paralítico, e ele entra aí numa discussão com os mestres da lei, com os fariseus, e o texto diz assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Aqui nesse episódio nós vemos, querido, Jesus como Deus, reivindicando como Senhor, como juiz, perdoando o pecado das pessoas. E nós vemos isso em vários episódios, pessoas que se encontraram com Jesus e Jesus perdoou o pecado dessas pessoas. Jesus como Deus tinha essa autoridade, Jesus como Deus era Senhor sobre todas as coisas e poderia perdoar o pecado daqueles que se arrependiam e iam até Ele. Nós vemos isso nos evangelhos várias vezes. Lá em Lucas nós vemos a mesma coisa acontecendo, Jesus reivindicando, queridos, que Ele é o Senhor deste mundo. Quando nós olhamos para Jesus, nós não podemos perder de vista que tudo isso, os milagres de Jesus, as afirmações contundentes, firmes de Jesus, únicas de Jesus, estavam ligadas àquilo que Ele faria na cruz do Calvário, através da sua morte e através da sua ressurreição. Jesus viveu neste mundo, no seu ministério público, como se Ele fosse o Senhor, como se Ele fosse o dono, como se Ele estivesse no controle de todas as coisas. E de fato, Ele estava e Ele está, porque Jesus não é apenas um homem, Jesus não é um mestre que veio para nos ensinar o que fazer, muito pelo contrário, diferente de todos os grandes mestres e líderes aí que nós temos em outras religiões, Jesus não veio para dizer faça isso, mas Jesus veio para Ele mesmo, através da sua vida, morte e ressurreição, fazer o que eu e você não podíamos fazer. A beleza de Jesus está nisso. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Rei sobre todas as coisas. E eu termino, queridos, lembrando aqui um pensamento que o C.S. Lewis escreve nesse livro aqui. É um outro livro que eu recomendo para vocês, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E num determinado ponto desse livro, C.S. Lewis diz o seguinte: quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele, de Jesus. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral,
De duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole dele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. O que C.S. Lewis e o que no nosso estudo nós apontamos, queridos, não há alternativa de olhar para Jesus e apenas admirá-lo como um mestre de moral, porque Jesus não poderia ser um mestre de moral, mas Jesus de fato é Deus e Rei que veio nos salvar. Não há neutralidade. Ou nós, como Pedro, quando Jesus pergunta, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro diz, olha, alguns dizem que tu é Elias, outros que tu é um profeta. Mas Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer que Pedro conseguiu fazer essa afirmação porque o Espírito Santo já estava atuando em Pedro. Da mesma maneira hoje, queridos e queridas, Jesus olha para mim e para ti e pergunta, quem você diz que eu sou? E Jesus não era um profeta, Jesus não é um mestre de moral, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Cristo aqui tem a ideia de ungido, de Messias. Jesus reivindicava que ele era o Rei sobre todas as coisas. Por isso nós, que somos discípulos de Jesus, servimos a um Senhor que reivindica ser o Senhor soberano sobre toda a criação. E hoje eu e você somos convocados pelo nosso Deus a nos juntarmos no seu plano redentor, na sua operação resgate, de realmente manifestarmos o seu reino sobre as nossas vidas. Que eu e você possamos juntos confessar que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração neste momento. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, te damos graças porque o Senhor veio até nós na pessoa de Jesus. A fé cristã não é um esforço, não é uma tentativa de chegarmos até o Senhor, mas o Evangelho é a boa nova do Deus que desce ao mais profundo, o Deus que se encarna na pessoa de Jesus Cristo e veio nos salvar. Te louvamos, Deus, porque o Senhor não é alguém que diz que nós devemos fazer isso, isso ou aquilo, mas o Senhor é aquele que tomou o nosso lugar, Deus em lugar dos pecadores. E nós queremos agora, Senhor, viver cada dia das nossas vidas debaixo do teu senhorio, debaixo do teu comando, lembrando que nós devemos viver já o presente, com os valores do teu reino que em breve será de forma plena sobre o nosso mundo, que nós venhamos a viver cada dia aqui com os nossos olhos em Cristo Jesus. Grava, Deus, a eternidade nos nossos olhos, para que cada vez que formos nos relacionar, cada vez que formos trabalhar, toda vez que formos viver neste mundo, que nós venhamos a nos lembrar realmente, Pai, que o Senhor é o Rei sobre todas as coisas. Fica sobre nós e faz com que cada vez mais nós venhamos a conhecer Jesus e amar a cruz do nosso Senhor, porque nela nós temos salvação e redenção. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu agradeço a todos que acompanharam esse estudo, que Deus nos abençoe grandemente, que Deus possa realmente fortalecer a nossa fé em Jesus, lembrando que Jesus de fato é o Filho de Deus, é Ele que nos salva, é Ele que nos reconcilia com Deus,
é Ele que a cada dia tem segurado nas nossas mãos, e é Ele que merece toda a nossa adoração, porque é no nome dEle que hoje todo o céu e toda a terra estão adorando ao nosso Senhor Jesus. E a igreja é convidada a adorar esse Deus que é Rei sobre todas as coisas. Fique na paz, que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém.